Louvado seja o nome de Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor, a paz gloriosa, maravilhosa, bendita do nosso Rei eterno, do nosso Jesus, o Cristo de Deus. Que essa paz dele esteja conosco nesta manhã de segunda-feira. Receba aí essa paz gloriosa do Senhor e fique com ela. Não deixe que ela escape do teu coração, porque ela é real nas nossas vidas. Quando nós a recebemos, e eu daqui já te desejo que a paz do Senhor, que a shalom esteja com você. A palavra shalom, né, que significa paz, a palavra em hebraico, significa uma plenitude de todas as coisas nas nossas vidas, para nós termos realmente paz. Então recebe aí, em nome de Jesus, shalom e tinha. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe vocês, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, aqui de Ouro Oeste. Estamos aqui mais uma vez para o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. Como Ele sempre tem, Ele fala dos altos céus com o seu povo, Ele nos instrui, Ele nos corrige, Ele nos abençoa, né? E a palavra do Senhor é poderosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Fique conosco, então, para você ser preenchido de palavra de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Fique nesta fé e não desista, não fraqueje, não desvie do caminho, porque Deus é fiel. Amém? Estamos aqui por isso, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Queridas, Cidinha, a minha amiga, você está aqui hoje, que bênção. Louvado seja Jesus. Fique aqui, porque hoje é power hoje, hein? É power hoje, Cidinha, em nome de Jesus. Querida, e eu quero dizer para você, minha amiga, que eu amo a tua vida, e que você é uma inspiração para mim aqui nessa rádio, nessa programação. Às vezes, eu quero até desistir, mas aí eu lembro, eu falo assim, eu tenho a Cidinha que me ouve. Eu tenho a Cidinha, tá bom? É assim. A gente nem se conhece pessoalmente, mas eu tenho um amor muito grande pela tua vida. E você é uma inspiração para mim, Cidinha. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe aí a bênção do Senhor. Glórias a Jesus. Então oremos, né? Oremos para que Deus venha nos abençoar e falar conosco e nos direcionar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome santo, proclamar neste lugar que só o Senhor é Deus, que tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor está assentado no teu alto e sublime trono, e todas as coisas estão diante do Senhor, que o Senhor nunca perdeu o controle de nada e nem perderá, que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Tu és o Deus que fala com o seu povo, que instrui o seu povo no caminho do deserto. Tu és o Deus que abençoa, o Deus que abre o mar, o Deus que faz a rocha verter água para nós saciarmos a nossa sede. Tu não mudou, Senhor, o Senhor continua o mesmo. E nós adentramos diante dessa presença gloriosa do Senhor, do seu trono, pelo vivo caminho da cruz, protegidos pelo sangue do Cordeiro, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Nesse sangue há poder, nesse sangue há redenção, nesse sangue há remissão de pecados, nesse sangue há purificação, e nós não somos destruídos por ti, Senhor, porque nós estamos debaixo do sangue, e o Senhor não olha mais o nosso pecado, o Senhor olha para nós e vê o sangue do teu filho vertido na cruz e nos guarda, que nos protege. Se conosco mais uma vez neste lugar, usa-me, Senhor, como um canal de bênção, usa a vida da Ritinha também aqui, Senhor, como a minha intercessora. Eu te louvo pela vida dela também, em nome de Jesus, pela vida de todos os que me ouvem, aqueles, Pai, que vão ver depois pelas redes sociais, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger, guardar e livrar de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós somos vasos pequenos, vasos de barro, mas aprove a ti nos trazer aqui para falar da tua palavra, para anunciar que o Senhor está voltando, que o Senhor é o Deus de juízo e de justiça, além de ser um Deus
Deus de amor e de misericórdia. Foi a tua misericórdia, o teu amor que nos trouxe até aqui. E nós te somos gratos a ti, ó Deus. Abençoa, restaura, transforma, liberta e faz a tua obra no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, Senhor. Nós estamos guardados debaixo da tua promessa, debaixo da tua mão. O que tiver que acontecer, acontecerá. E eu sei que o Senhor está protegendo os seus. E eu sei que é um tempo que o povo vai se voltar para ti. Porque nós não teremos outro para pedir, a não ser o Senhor que abre as portas, que derrame sobre nós as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, te louvamos, e já crendo nos milagres, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, glória a Jesus, amém, minha querida irmã Cidinha, amém, também sou abençoada através da sua vida, obrigada, minha amada, Deus abençoe, louvado seja Jesus. Queridos, estava até conversando com a Ritinha aqui, antes de começar, né? Por causa das minhas palavras, assim. Eu nem ia falar o que eu vou falar hoje. Ouvi esta palavra. Olha quem está aqui, Josiane. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Amém, a irmã Josi. Eu ouvi ela, peguei para mim, né? E fiquei tranquila, eu ia falar sobre outras coisas. Mas o meu amigo lá do meu serviço, o meu querido Alexandre, enviou para mim um vídeo e falou assim: Rose, lembrei de você. Falei, caramba, o que foi? Fui lá, abri uma conta no TikTok para ver o vídeo, porque eu não tinha como ver o vídeo. Ele era do TikTok. Enfim, queridos, eu vi um rapaz, um jornalista, em plena CNN, pregando a palavra de Deus. Eu me senti envergonhada diante de tudo que o Caio Coppola falou ali. Falei, pai, eu preciso falar mais, então. Então vamos lá, eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu estou fugindo. Que é sobre a nossa situação, né? Aí eu falei, então tá bom, Senhor, vamos lá, vamos falar. Depois a minha querida irmã também me mandou um escrito, né? Uma mensagem por WhatsApp, a irmã Marileide. Eu falei, tá bom, Senhor, não vou fugir, vou falar, ouve, quem quer ouvir, né? Quem tem ouvido de ouvir, ouça. A palavra, ela, quando ela é anunciada, ela não é para todo mundo, porque não são todos que ouvem, né? Tem gente que não ouve, tem gente que não quer ouvir, tem gente que vai rejeitar. Por quê? Porque a palavra, ela nos confronta. E nós temos que aceitar a verdade e transformar a nossa vida e mudar a nossa vida. É assim que é. Então tem gente que não vai querer, que não vai aceitar, então não adianta. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de nos arrumar diante do Senhor. Porque o juízo de Deus vem vindo aí. E o Deus não mudou, certo? Ele usava antes. Semana passada eu comparei o Trump com o Ciro para libertar o povo do cativeiro. Só que o Ciro para alguns, e ele é Nabucodonosor, ou o rei da Síria, esqueci o nome dele agora, para outros. Então, onde é que você está? Você está com o Ciro que te liberta, ou você está com um rei opressor que traz juízo sobre a terra, sobre você também, porque vai pegar todo mundo. Amém? Mas Deus vai fazer a sua obra, Deus vai cumprir a sua promessa, a sua palavra, a nosso respeito, a respeito do nosso país, irmãos. Então, aí, eu vou meditar com os irmãos hoje, Amós 6. Amós 6. Está escrito assim: ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a calma e vede, dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior, ou o seu limite, do seu vasto limite? Ou maior o seu limite do que o vosso limite? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho, os bezerros do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como fez Davi. O que bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes olhos, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto,
agora irão em cativeiro, entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Jeová por si mesmo. Diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo que há nela. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando seu parente vier para cremá-lo e tomar os ossos para levá-los para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está aí alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de rachaduras, e a casa pequena de trincas. Porventura correrão cavalos sobre rocha, lavrar-se-á nela com 2 bois. Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim, porque por nossa própria força nós temos tornado poderosos. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Ramate até o ribeiro do deserto. Aleluia. Até aqui. Tá bom. Queridos, o Senhor falava com o seu povo. E ele dava recados, dava sinais antes das coisas acontecerem. O juízo vem vindo aí. Vem vindo uma nação contra vocês. E o povo nem ligava. Acha? Nós? Não, nós somos bons, nós somos a descendência de Abraão, nós somos o povo do Senhor, ele não vai fazer nada conosco, o Senhor nos ama. Eles pensavam exatamente assim, às vezes exatamente como o Brasil pensa, né? Ah, o Brasil não, o Brasil nunca teve guerra, ah, o Brasil não, o Brasil isso e aquilo. O Brasil tem muita terra, tem muita água, a gente se fia em coisas humanas, e não em Deus, e não ouvimos a voz do Senhor. Aí o que é que o Senhor faz? O Senhor levanta um outro povo e vem sobre o povo dele para assolar. Para quê? Por quê? Porque o povo não ouviu a voz de Deus. O povo estava fazendo o quê? Que Amós fala aqui? Ai dos que vivem sossegados. Ah, não vai acontecer nada não. Ah, não vai dar nada não. Acha, isso não vai acontecer conosco. E as coisas acontecendo e a gente não vendo. Quantas coisas ruins já aconteceram conosco, não é verdade? Ah, vocês que têm o nome entre as primeiras das nações e aos quais vem da casa de Israel. Passai em Calme e Amate. Do jeito que aqueles países foram destruídos, Calme e Amate, essas cidades, a grande Gade dos filisteus, Gate, né, dos filisteus, foram destruídos, eu também destruirei vocês. Eu também destruirei. Vós os que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio do curral. Eles comiam, bebiam e se fartavam com o melhor da terra. Antes, aqui no capítulo 5, Amós também vai falar que eles falavam assim, as mulheres falavam para os homens: ah, aceita esse suborno aí, aceita essa corrupção, para que nós tenhamos dinheiro, para que nós tenhamos uma vida boa. As mulheres induziam seus maridos a fazerem isso. Está escrito aqui no livro de Amós, capítulo 5, né? Capítulo 5, por exemplo, tem aqui, ó. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. O Senhor estará convosco. Odiai o mal, amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para o choro, para o pranto, os que souberem prantear. Aleluia. É um profeta
que falou muito sobre o juízo de Deus, sobre um povo que não fazia justiça, sobre um povo que condenava pessoas inocentes. Vem juízo de Deus quando a justiça ela é deturpada, porque Deus odeia a injustiça. Ele odeia a injustiça. E quando há muita injustiça numa nação, o Senhor vai entrar com a providência dele, com o juízo dele, para restabelecer a justiça. Você acha que Deus não está vendo tudo o que acontece nesse país? Que os velhinhos são roubados para deleite desses grandiosos que dormem em cama de marfim? Deus está vendo. Você acha que quando inocentes são presos, só porque estavam protestando contra uma eleição, contra um presidente aí, essas pessoas pegando 17 anos de prisão, 14, por pura vingança? Você acha que Deus não está vendo essa injustiça? Você acha que quando uma nação ela promove leis que deturpam a justiça, você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. Ele sempre viu e ele sempre verá a injustiça praticada no meio do seu povo. Aí Deus chega uma hora que ele fala, basta, agora eu vou agir. Vou levantar uma outra nação que vai trazer um juízo sobre esse povo. Não é Deus que vem e mata todo mundo e que pega a varinha de condão dele que ele tem no céu, porque eu acho que tem gente que pensa que é assim, né? Que Deus vai pegar a varinha de condão que ele tem e vai começar a bater e as coisas vão acontecerem. Não, queridos, Deus vai usar as pessoas. Deus vai usar pessoas, assim como ele usava aqui. O povo dele estava desviado da sua presença, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor, trazendo injustiça para o pobre, para o órfão e para a viúva. Eles estavam querendo vender refúgio de trigo para o povo. E o povo sofrendo. E a injustiça vindo sobre o país. Aí uma hora Deus avisa, voltem-se para o meu caminho. Parem de praticar as más obras. Parem de praticar injustiça. Não é porque vocês são poderosos que vocês estarão para sempre neste lugar alto. Parem de confiar na sua própria força. Aí um dia Deus levanta a Assíria, o rei da Assíria, né? Diz a história que a Assíria, enquanto ela tem quase 200 anos, esse povo aqui de Israel ficou de boa. Reis ímpios, povo folgado. Aqui nesse profeta, nesse livro aqui, a gente vê esse profeta chamando as mulheres de vacas de Bazã. Se fosse hoje, se Deus levantasse um profeta nesse dia, para falar vacas de Bazã para as mulheres, ele seria processado por misoginia, que não pode falar nada hoje em dia, né? Mas, queridos, o Senhor, ele ficou vendo tudo isso. 200 anos mais ou menos que a Síria estava para lá, preocupada com outras coisas, não vinha sobre as fronteiras de Israel. E eles estavam sossegados, achando que eles podiam tudo, que eles estavam bem, que tudo que eles faziam para o Senhor estava bom. E Deus não estava aceitando nada disso. Deus estava vendo a corrupção no meio do povo. Deus estava vendo o abandono da verdadeira fé no meio do povo. Deus viu a teologia da prosperidade. Deus viu e Deus vê a teologia coach no meio do seu povo. Deus viu e Deus vê os falsos profetas falando mentiras no meio do povo. Deus vê tudo. E Deus viu esse governo ímpio, corrupto, fazendo injustiça, subornando a justiça. Deus abomina o suborno da justiça, porque Deus é justo. Agora ele vê um tribunal no país sendo usado para perseguir inocentes. Deus vem fazer justiça. Deus vem fazer justiça. E Deus já está fazendo, né? Pode ser que você está vendo aí nos noticiários que está tudo bem, assim como esse povo aqui de Israel, no mesmo que falava, ai dos que vivem sossegadamente. Pode ser que você tenha ouvido falar que não vai dar nada não, que está tudo certo. Mas a situação, meus irmãos, vai ficar feia. Muito feia. Desemprego,
assolação no país. Aí o povo vai se lembrar do Senhor. Mas é Deus que está fazendo. Não precisa ficar com raiva de ninguém. É o Senhor que está limpando o país. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque a igreja do Senhor dormiu e permitiu que tudo isso acontecesse. Ela não denunciou, ela aceitou o pecado. Ela aceitou o suborno também. Então Deus já vem com juízo, usando um governante de fora para fazer isso. E não é só o Donald Trump que vai fazer. A União Europeia também vai sancionar o Brasil. Então, aguentemos o juízo de Deus, para que nós possamos entender o quão errado nós fomos, não é? E não adianta você ficar indo em culto por aí só para receber revelação, só para receber uma palavra de poder para a tua vida. Não, é tempo de saco e de cinza sobre as nossas cabeças, clamando a misericórdia de Deus. Porque é só Ele agora que vai poder nos salvar. Porque as portas do mundo estão fechadas para o Brasil. Não tem como fazer negócios. Se a empresa fechar, vai ter desemprego, vai ter tudo. Até eu, que vivo sossegadamente, porque eu sou funcionária pública, mas se tudo quebrar, o governo não tem dinheiro para pagar o meu salário. A primeira a quebrar é a prefeitura, depois quebra o Estado, né? Porque as prefeituras de cidades pequenas, elas são mais fracas. Os primeiros a sofrerem na fila, vou dizer para vocês, queridos funcionários públicos, somos nós. Porque na hora que quebrar, nós não vamos ter salário mais para receber. E aí? Quebra tudo, é uma cadeia, é uma bola de neve, é uma coisa que vai indo. Só Deus para nos libertar do que vem. E Deus vai libertar o Brasil. E eu vou dizer mais, viu, Cidinha? Deus vai libertar o Brasil de um narco-estado imposto aqui dentro. É por isso que o governo americano está com essas leis sobre nós. Porque ele sabe que aqui o governo e o tráfico de drogas é a mesma coisa. Ele sabe disso. Ele sabe que aqui, tal qual na Venezuela, não tem um governo, tem um narco-governo. E vai quebrar isso aí. Deus vai quebrar o narco-estado brasileiro. Vai! Porque é injusto com o povo pobre. É injusto com o povo pequeno. É injusto. Para que esse povo sobreviva, há uma desolação no meio do povo pobre. Para que esses ricos sobrevivam com as suas corrupções, com os seus tráficos de drogas internacionais. É necessário que o povo esteja na miséria. E o povo está clamando. A lágrima das mães que perdem seus filhos em filas de SUS. A lágrima dos que são abandonados, dos que perdem as suas aposentadorias. A lágrima dos injustiçados, dos que morrem por conta de violência. As lágrimas estão chegando diante de Deus. O sangue inocente derramado sobre essa terra está diante do altar de Deus clamando, porque o Senhor diz que desde o sangue de Abel está clamando diante do Senhor. E vai chegar uma hora que o Senhor vai entrar com providência. E chegou a hora. Deus vai quebrar esse povo. Só que para isso, nós também vamos sofrer como esse povo aqui sofreu. Só que tem uma coisa aqui que Deus fala que eu acho tão maravilhosa, que é o que realmente está acontecendo. Que o Senhor diz aqui, ó, no versículo 7, ele diz assim: portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Quem serão os primeiros a ser tocados por esse juízo de Deus? Não são os pobres, são os grandes. Nós estamos vendo isso com os juízes do STF, não é isso? Porque Deus começou pelo grande. Deus começou pelos grandes a derrubar. E eles vão pagar pela injustiça que eles ajudam a praticar nesse país. Eles vão pagar pelas mortes, pelo sangue derramado, pelo sofrimento das drogas que o comércio deles produz. Eles vão pagar. Já vão começar. Deus está
agindo. Só que para que isso que aconteça, queridos, o povo vai sofrer, porque haverá desemprego. Mas se você crê em Deus, Ele vai trazer na tua porta a tua necessidade. Porque eu ouço muitos testemunhos de gente do Senhor que clama de dia e de noite diante dele. E na porta dessas pessoas, Deus envia a cesta básica, Deus envia providência, Deus envia. Fique em paz. Mas você precisa estar no Senhor. Então eu estou aqui hoje para falar para você. Esteja debaixo da proteção, guardado no Senhor. A sombra do Altíssimo, debaixo da sombra do Altíssimo. Corra para os braços de Deus, porque a coisa vai ficar feia. E muito feia. Mas aqueles que estão em Deus serão poupados. Eu creio nisso. Nós vamos sofrer um pedaço. Deus me livre e guarde de não ter meu pagamento, porque senão eu estou morto. Mas o Senhor vai trabalhar. E Ele espera de nós, de mim, de você, uma atitude de clamor. Sabe? Clamar pela injustiça. Deus tem misericórdia. Faz a tua justiça, Senhor, mas tenha misericórdia dos fracos, dos pequenos, dos oprimidos, que já sofrem tanto. Então, o que acontece, Senhor? A pessoa, quando ela está naquele nível de miséria, tanto faz o rio correr para cima como para baixo, ela vai continuar lá na miséria dela, né? Então, mas os mais bonitinhos, como diz o Senhor aqui, aqueles que dormem em cama de marfim, aqueles que comem bem, que passam bem, estes serão muito atingidos pelo juízo do Senhor. Olha só. Abomino a soberba de Jacó, aborreço os seus palácios. Isso entregarei à cidade, por isso entregarei à cidade tudo que nela há. Deus, quando ele fala assim, abomina essa soberba. Todos soberbos, né? Do alto escalão de poder. Você só vê soberba nessas pessoas, nos jornalistas, né? Eu aborreço os seus palácios, porque o Senhor está falando, essa riqueza que vocês construíram não é legal. Essa riqueza não veio de trabalho honesto. Essa riqueza de vocês, ela veio de corrupção, ela veio de lágrima, de choro, de sangue de inocente. Eu aborreço, eu abomino tudo isso. Não aceito, não quero. Então Deus vai quebrar, porque toda essa riqueza desse povo é baseada em exploração, é baseada em suborno, é baseada em corrupção e pior, é baseada em tráfico de drogas e de armas. E Deus viu tudo. Deus viu tudo. E Ele vem vindo aí para quebrar esse sistema baseado em droga. Não é, Cidinha? Não é, irmã Josiane? Tem um homem preso lá nos Estados Unidos chamado Pólio Carvajal. Este homem já delatou e já entregou todo o esquema que envolve a Venezuela com o tráfico de drogas, Colômbia. Então Deus não está fazendo limpa só no Brasil, não. Nos países aqui em volta de nós que são envolvidos com isso aí. Colômbia e Venezuela, principalmente. Esse homem, ele já delatou, ele já entregou. E o presidente que temos agora, ele é envolvido até o pescoço com tráfico internacional de drogas. A campanha do PT também é financiada por isso. E eu vou te dizer, Deus viu. E agora vai expor. Lembra da visão que eu tive? Eu não sabia o alcance dela. Que Deus estava com ele no anzol. A eleição foi o anzol que Deus pegou. E ele ainda estava num primeiro momento, nos primeiros meses de governo, ele ainda estava preso no anzol, mas dentro da água, ninguém via. Aí Deus puxou e começou a rodar o anzol com ele. No mundo inteiro, expondo este corrupto, este ladrão, este narco-ditador, pretenso ditador. Não é? Ou você acha que a amizade dele com a Venezuela, com o cara da Venezuela, é só porque eles são comunistas e tudo bem? Existem muito mais coisas, mas Deus vai revelar tudo. Eu só estou falando o que Deus me mostrou. Não, essa história do Pólio Carvajal nem é Deus mostrou, é verdade. É verdade, né? Deus me mostrou que ia expor tudo, mas nem eu sabia que chegaria nesse nível de exposição. Até do narco
do narco estado nosso. Nós somos dominados por PCC e Comando Vermelho. Sim, somos, sabemos disso. Só que os dias disso estão contados. Os dias estão contados. Sabe as mães que choraram porque seus filhos foram para as drogas? Perderam seus filhos, perderam suas filhas, perderam seus maridos, perderam suas esposas. Deus viu todo esse choro e esse clamor. Embora você não soubesse o que estava por trás de tudo isso, só que Deus viu e Deus sabe de tudo. E Ele vai entrar com providência e é agora. Aleluia. Você está preparado para sofrer um pouco, mas se libertar dessas amarras de Satanás sobre o nosso país, irmãos? Um narco-estado, nós somos dominados por isso. Não é só no Rio de Janeiro e em São Paulo, é no Brasil inteiro. Os bandidos governam. E eles se infiltraram nas mais altas esferas de poder. Eles colocaram deputados, eles colocaram juízes no STF, eles colocaram juízes em todos os lugares, em tudo, eles se infiltraram em tudo. Só que Deus sabe onde eles estão. E vai pegar cada um deles, e vai tirar, porque chegou um poder maior do que eles agora, para derrubar esse povo. O governo americano, ele faz isso porque ele ama o Brasil? Não, é porque essa droga sai daqui e vai lá para os Estados Unidos acabar com o país dele. E ele não quer isso. Ele não quer a droga nossa indo para lá. Então ele tem que vir aqui para acabar com a droga aqui, com o nascedouro dela. Para não chegar lá para não destruir o país dele. É por isso, não é porque ele nos ama, não. E porque foi Deus que fez isso, porque Deus nos ama. Quem nos ama é o Senhor, e Ele achou por bem fazer esse tipo de coisa agora, para limpar o Brasil de tudo isso, de toda essa sujeira. Leia o livro de Amós, leia todos os capítulos para você entender o que Deus, como que Ele aborrece, como que o Senhor aborrece, né? Eu quero ler agora, só para não ficar mais aqui só nas minhas palavras, eu convido você primeiro a ler na sua casa todo esse livro de Amós que fala sobre isso, sobre o juízo de Deus que veio sobre esse povo folgado, esse povo que vivia da corrupção e da exploração do pobre, do órfão, da viúva. Gente, Deus ama pobre, órfão e viúva. Deus ama! Deus ama. Amém, primo. Deus abençoe seu dia também. Ô, glória, chovendo. Tomara que chegue aqui essa chuva também, estão precisando. Em nome de Jesus, Senhor, manda a chuva para cá. Então, queridos, Deus ama o pobre, o órfão e a viúva. Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. E o marido das viúvas e o juiz e tudo. Então, queridos, Deus abomina. Você pensa que Deus não viu toda essa desgraceira, todo esse povo roubando, tirando do pobre? Deus entra com providência. Quem chorou, pediu misericórdia, pediu para o Senhor entrar com providência, pois ele entrou. Deixa eu me ler aqui, Provérbios 17. Isso é o Caio Coppola em plena CNN, pregando a palavra, e eu me senti envergonhada quando eu vi isso. 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. O que justifica o ímpio não é para você pensar que tem alguma razão, que tem algum porquê, não é para você ficar com amizadinha com esse povo, achando que não, que só porque você gosta dele. Se você justificar esse governo ladrão, corrupto e narco, você é tão abominável diante do Senhor quanto ele. Não sou eu que está falando, é a palavra de Deus. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. São abomináveis. Sabe o que é uma coisa que Deus abomina? Deus não quer ver perto. Deus não quer ver perto. Jeremias 22. Jeremias também, outro profeta que falou sobre o juízo de Deus, né? E o povo não estava nem aí. E quando viu, a Babilônia estava na porta. Oh, Jesus, Jeremias 22, 13. Deixe-me ler para você. Aquele que edifica a sua casa com injustiça
e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o seu trabalho. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Deus está falando, ai deles. Tudo que ele, por isso que Deus falou ali, né, em Amós, eu abomino seus castelos. Por quê? As suas edificações. Por quê? Porque tudo isso é dinheiro impuro. Não é dinheiro de trabalho suado. É dinheiro de roubo, é dinheiro de tráfico, é dinheiro de outras coisas que não seja de honestidade. Aleluia. Aleluia. Você lembra quando Judas falou sobre... Quando o apóstolo João, né, falou sobre Judas, falou ele cuidava do saco de dinheiro. Ele era a pessoa que cuidava ali do dinheiro, do ministério de Jesus. E João fala assim, ele não cuidava do dinheiro porque ele amava os pobres. Ele cuidava do dinheiro porque ele queria roubar. Olha o fim de Judas. Olha o fim de Judas. Jó. Vamos ler agora um versículo em Jó 24, 14. Aleluia. Pensando que é fácil servir a Deus, ficar falando que é cristão, país, Brasil, país cristão. Então agora Deus vai nos limpar, para que venha verdadeiramente, irmãos, o avivamento que Deus tem tanto falado sobre isso. Jó 24, 14. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como um ladrão. Se Deus... Quando o povo dele chegou lá, na terra prometida, que eles iam plantar e colher, Deus fala assim para eles, vocês não colham tudo, deixem umas respigas nos campos, né? Nas beiradas da roça, deixa lá. Quando você estiver colhendo, o que cair no chão, deixa também. Por quê? O órfão e a viúva, os pobres, necessitados, os estrangeiros passarão por aqui e terão alimento. Ou seja, Deus ensina o povo a cuidar do outro, a dividir, a cuidar. Mas só que nós vemos hoje? Eles querem tirar, só tirar. São impostos e mais impostos, e até o dinheiro dos velhinhos, o cara meteu a mão. Deus me perdoe uma palavra dessa, mas já falei. Irmãos, Deus abomina isso. Deus abomina. Eu li aqui alguns versículos para os irmãos saberem que o Senhor abomina essas coisas todas. E Ele quer a justiça. Então Ele vai entrar com a justiça e vai quebrar esse narco-estado brasileiro. Vai quebrar. Fique preparado. Fique preparado. Coisas que os ouvidos vão tinir. Coisas que nós não vamos acreditar. Porque às vezes eu falo coisa que você fala, a irmã é doida. Não, não sou não, é verdade que eu estou te falando. Deus vai entrar com providência, vai quebrar, sabe por quê? Porque Ele vai limpar a eira. Vai limpar a eira. Para quê? Para que haja o avivamento tão esperado para o fim. Porque nesse tempo de sofrimento, de dor e de exposição da verdade, que as pessoas vão ver o que realmente acontece no mundo, aí elas se converterão, né? As que forem para se converter, porque tem aquelas também que não vão. Pode acontecer o que for, elas permanecerão como estão. Mas tem aqueles que se converterão, né? Mediante a exposição de toda a verdade, elas vão retroceder, elas vão voltar atrás, elas vão reconhecer que estavam enganadas, que erraram nas suas escolhas, e vão entender a verdade. Isso porque Deus quer salvar. Quando Deus quer salvar, Ele entra com a providência dele e salva o ser humano, né, dos seus pecados. Amém? Louvado seja Jesus. Então, queridos, eu quero que você medite nessa palavra. O povo aqui, que Amós fala, eles também estavam achando que nada ia acontecer com eles, que estava tudo certo. Que eles eram filhos de Abraão e que com eles não acontecia nada. E eles estavam seguros, a cidade deles estava num muruá, estava num alto monte, estava bem edificada e nada iria acontecer com eles. Mas eis que Deus vem e fala. Ia morrer tanta gente, o negócio ia ser tão feio que não ia ter lugar para enterrar, como diz aqui no versículo 10, do Amós 6,10, que eu já li.
Preste atenção nos acontecimentos, acredite no que Deus está falando e não no que a mídia está dizendo, porque a mídia é do diabo, ela é usada para mentir para o povo, ela é usada para mentir, simplesmente. Ela faz parte de todo esse sistema e ela também está ruindo e continuará ruindo, cair, não é? A mídia serve hoje como falso profeta, que chega e fala que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Donald Trump não vai fazer isso, não. Não, tá tudo certo. Não está. Não está. E nós que somos de Deus, que temos o Espírito Santo em nós, que nos adverte de todas as coisas, que nos convence de todas as coisas, né? Que a Bíblia diz assim, que os que são de Deus, eles discernem todas as coisas, mas de ninguém é discernido, né? Então, nós somos aquelas pessoas que sabem de tudo, antecipadamente, porque o Senhor nos revela. Então, a gente se prepara para tal. Então, qual é a preparação para hoje? Clamar a misericórdia do Senhor, para que esse tempo de chacoalhar de figueira que nós vamos passar, a gente esteja firme, né? Isso não nos atinja, não nos atinja. E se atingir, que seja leve, né? Que o Senhor nos dê graça para passar. Porque, irmãos, não é fácil perder um emprego, né? Não é fácil perder emprego. Não é fácil ficar sem salário. Não é fácil o governo quebrar e não ter dinheiro para o aposentado. Eles roubaram o aposentado. Foi um processo. Pode ser, e eu sempre avisei a minha mãe, cuidado, mãe. Porque pode ser que um dia a senhora chegue, que ela fala assim para mim, né? Para com isso, você tem seu dinheiro, seu salário. Por que você se mete nessas coisas? Eu tenho a minha aposentadoria e não quero saber de nada. Falei, mãe, acorda para a vida, minha querida. Pode ser que um dia a senhora chegue no caixa do banco para sacar o seu dinheiro e ele não esteja lá, mãe. E aí? Acha? Falei, mãe, vai acontecer, mãe. Porque vai quebrar tudo. Quebrava porque o cara só gasta. Agora quebra porque vai quebrar tudo mesmo. Vai chegar uma hora que os aposentados vão chegar no caixa, não tem dinheiro para receber. Não está depositado. Eu vou chegar no caixa do meu banco, não vai estar depositado o meu salário. Porque quebra tudo, irmãos. Quando Deus quer agir, ele vai pegar todo mundo. E o Brasil, o povo brasileiro, ele é muito dinheirista, né? Tanto que a gente joga no tigrinho. Bilhões de reais aí, o povo gasta no tigrinho. Tanto que a teologia da prosperidade, ela foi uma febre, porque o povo quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. Então, onde é que Deus vai nos pegar? No dinheiro. No dinheiro. Que Deus nos guarde, queridos, guarde a tua vida também, que você não seja essa vítima. Ah, Senhor, guarda-nos, proteja-nos, salva-nos, restaura-nos, mas tenha misericórdia de nós, Pai. Porque às vezes o povo não sabe, Senhor, nem discernir a mão direita da esquerda. Eles não têm conhecimento da verdade e isso faz muita falta na vida nossa, no nosso dia a dia. Para que nós possamos entender e lutar pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, pelo que é honesto. Mas eu sei, Pai, que o Senhor vai limpar. E o que me alegra é que o Senhor está começando pelos grandes. Quem sabe nós, tão pequenos e falhos aqui, pobres pecadores, não sejamos atingidos por essa avalanche que vem sobre nós, que vem sobre o Brasil para chacoalhar as estruturas podres do nosso país. Tudo podre, tudo alicerçado em mentira, Senhor. Tudo alicerçado em mentira, tudo isso vai ruir em nome de Jesus. E que não caia sobre a nossa cabeça nenhum pedaço disso que está caindo. Que nós sejamos guardados por Ti, porque nós estamos debaixo da Tua mão poderosa. E as portas do céu nunca estão fechadas. Fecharão portas na terra, mas as do céu sempre e eternamente estarão abertas para todo aquele que clama, para todo aquele que vai diante do Senhor, para todo aquele que Te busca. No próprio livro de Amós, que eu li aqui, várias vezes o Senhor advertiu o povo, me busquem, para que vocês não passem por isso. E nós estamos aqui, Pai, para buscar a Tua presença,
para reverenciar e para nos dobrar diante do Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Pedir a tua graça, a tua misericórdia que nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem eu estou aqui novamente com o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Às vezes você pode até pensar, mas que Evangelho é esse que essa irmã prega? Ela fica falando umas coisas, irmão. Eu falo a Bíblia. Eu falo a Bíblia, pode ter certeza disso. E o Senhor está no controle de tudo. É Ele que põe os reis e é Ele que derruba os reis. Ele permitiu, Ele pôs e Ele vai derrubar também. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Nada é nosso. Tudo é dele, para Ele e por Ele. São todas as coisas, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem. Shalom, shalom.